alimentos corretos, no fundo, todos vocês sabem. Carboidratos, que dá energia, né? Proteínas, vegetais, verduras, frutas e oleaginosas. Amendoim, castanha, essas coisas. Então tem que ter sempre um pouquinho todo dia. Não precisa, sério, gente, não precisa assim tanto assim da nutricionista. Nutricionista é importante para te dar um conhecimento extra, mas todos nós sabemos o cardápio, certo? Para poder ter uma boa alimentação. E agora acrescentando a dica de almoçar, de procurar uma refeição mais forte entre 7 e 9 da manhã. E, gente, o certo era a gente almoçar 7 da manhã. Era a gente acordar com fome às 7 da manhã, comendo os alimentos certos à base de raízes. E o horário de meio-dia, os próximos horários, deveriam ser só um lanche. Como os americanos fazem, mas só que eles fazem com a comida errada, né? Eles ficam gordos. Mas, de qualquer forma, a ordem está certa. Na China antiga, nas cidades tradicionais, eles fazem a alimentação principal entre 7 e 9 da manhã. Igual quem trabalha na roça, no Nordeste, ou nas fazendas de São Paulo ou no Sul, muitas pessoas almoçam entre 7 e 9 da manhã. Mas para almoçar entre 7 e 9 da manhã, tem que dormir cedo e acordar com fome. Essa história, mas eu não tenho fome de manhã. Não tenho fome de manhã porque à noite jantou. Não é para jantar. Então, a ideia é que você acorde sempre com fome. Melhor forma de aproveitar a energia do dia é criar uma rotina em que você possa acordar com fome. Acordar com fome é o grande segredo dessa história aí. Outra coisa que eu procurei fazer, né, vivenciar a experiência do equilíbrio, do yin e do yang, entender que tudo que é demais é errado, tudo na vida, tudo mesmo na vida, até ser feliz demais. Ficar muito feliz faz mal para o coração. Os sentimentos, em exagero, machucam os nossos órgãos. Por exemplo, muita raiva machuca o fígado, muita tristeza machuca o pulmão, pode dar pneumonia. Então, cada órgão tem a sua fragilidade. Muita ansiedade machuca o baço. O baço, quando ele está fraco, ele precisa de doce para poder fortalecer, ser tonificado. E muitas pessoas comem doce porque estão com um grau alto de ansiedade. Pensar demais, pensar na mesma coisa, cismar com o pensamento todos os dias, todas as horas, todos os meses. Se você está vivenciando isso, esquece isso, tira da tua cabeça essa cisma, porque as cismas geram gastrite e úlcera no estômago. Não cismem com as mesmas coisas. Se tem uma coisa te repetindo na tua cabeça o tempo todo, isso vai direto para o teu estômago. Então, isso eu também aprendi, porque eu tive a experiência de cismar com algo, e esse algo foi descoberto no nível energético, uma úlcera no meu estômago que ia se manifestar 4 anos depois, que toda doença primeiro entra no nível energético e depois vai para o físico. E eu tive sorte, através de um amigo, aluno meu argentino, ter acesso a um conhecimento chamado fotoquimian. Ele fez a fotografia da minha aura quando eu mergulhei os dedos numa caixa de madeira específica para poder fazer esse tipo de análise. E ele fotografou minha energia e identificou a úlcera ali, porque eu estava pensando no mesmo assunto o tempo todo e nem sabia o que era, mas ele acertou. E imediatamente, né, parei de pensar nesse assunto e a minha vida seguiu, a úlcera não se manifestou porque ela estava no nível energético. Então, para vocês verem, gente, muitas doenças acontecem no nosso organismo porque a gente fica numa vibração de sentimento igual e desequilíbrio, e isso interfere na nossa energia. E a gente sempre tem uma chance de não deixar a doença se manifestar. Por exemplo, na medicina chinesa não existe doença hereditária. O meu pai teve câncer, a minha mãe teve não sei o quê, teve diabetes, então eu estou com a tendência a ter. Você tem a tendência energética a ter. A tendência energética a ter e repetir o padrão de comportamento, mas não necessariamente vai manifestar no físico a partir do momento que você viva a sua vida com essa energia organizada. Não manifesta no físico mesmo. Fica no energético e morre no energético. Doenças energéticas têm que ser mortas, exterminadas no nível energético. E é assim que as pessoas vivem mais, quando você tem a sua energia preservada.
Outras questões que eu fui fazendo, né, ao longo da minha vida, respeitar os ciclos de envelhecimento. A partir do momento que eu estudei medicina chinesa, eu aprendi que o homem e a mulher envelhecem em ciclos. Não envelhecemos assim, claro, é gradativo o nosso processo de envelhecimento, mas existe um processo mais agressivo de envelhecimento. E no homem é no 8º ano. E você só vai envelhecer no 8º ano se você respeitar as suas energias ao longo desses 8 anos. Porque se você não respeitar e não repor corretamente as energias, você vai envelhecer, ao invés de 8, com 6 anos. Ou com 5 anos, ou até mesmo com menos anos. Se for mulher, ao invés de 7, vai envelhecer com 5, com 4, e isso desgasta o nosso corpo. Saber os ciclos de envelhecimento é muito importante para que você possa manter a sua longevidade. Então, sempre vigiei os meus ciclos de envelhecimento. Por exemplo, quando eu observava que o dia estava muito cansativo, muita atividade, eu já procurava fazer equilíbrio da seguinte forma: gastei demais hoje? Vou dormir mais amanhã, vou ficar mais tempo na cama. Hoje eu não fiz quase nada, muito pouca coisa, já posso dormir menos. Então é o equilíbrio do yin e do yang, nunca demais. O que você fez de menos, você faz de mais no dia seguinte, e o que você fez de mais no outro dia, você faz de menos no dia seguinte. É muito simples assim. Comer também é um princípio de yin e do yang. Se você come demais, é errado. Se você come de menos, também é errado. É tudo uma questão de saber equilibrar. Se você é uma pessoa muito disciplinada, saiba que esse demais também é um desequilíbrio seu, porque você pode não aceitar que outras pessoas não sejam igual a você, você pode se cobrar demais, você pode se estressar demais também. Então, isso também pode ser um fator de desequilíbrio. Nós somos tudo, ninguém é nada, a pessoa está. Por exemplo, eu estou com sedentário, eu estou sentindo dor. Eu sou assim, uma pessoa cheia de dores, eu sou uma pessoa sem energia. Não, você não é, você está. Esse é o princípio disso aqui, ó, do equilíbrio do yin e yang. Ninguém é nada, gente, a gente está. Pega um exemplo assim, esse cara aí, eu não gosto dele porque ele age assim. Depende. De repente, ele está no momento que está agindo assim. Ele pode mudar. As pessoas podem mudar. Então, é só você saber, claro, né, observar se ela mudou. O que é mais importante é você entender, na lógica do equilíbrio, que nenhum ser humano pode ser classificado como é. Ele pode mudar. E é claro, a gente vai prestar atenção nessas mudanças e vai confirmar ou não. Porque às vezes a pessoa muda e você não repara e olha ela como se fosse aquela pessoa anterior ainda. Isso é muito injusto, porque isso não é uma maturidade de observar da forma equilibrada as coisas.